Será que esse é o fim da Pi Network? Se você não conhece esse token, eu tive uma pequena experiência, eu não participei do airdrop, mas foi muito bom, teve muita gente que fez grana. Teve gente que inclusive ficou rica com a Pi Network. Eu vou te contar mais sobre isso, mas antes de tudo, seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil. Eu sou o Victor Marinho e esse aqui é um artigo que foi publicado no blog do 99 Bitcoins Brasil. A gente vai reagir para ver o que está acontecendo e claro, não se esqueça que na descrição desse vídeo vai ter o link dos nossos canais de notícias, canal no WhatsApp e canal no Telegram, para você estar sempre por dentro do que está rolando no mundo cripto e não ficar de fora, porque quem é o último a saber sempre acaba chegando tarde e tomando prejuízo, né? Então a moeda perdeu mais de 90% desde o seu pico registrado em fevereiro. Só para você entender aqui, ó, na prática, desapareceram mais de 18 milhões de dólares em capitalização de mercado em apenas 6 meses. 18 milhões de dólares. E quando a gente vê assim o dinheiro desaparecer, não quer dizer que sumiu. Dinheiro não simplesmente some. Ele troca de bolsa, ainda mais o dinheiro digital, né? Sai de um computadorzinho para outro, de uma carteira para outra. Simples assim, ele não vira pó, não some no ar. E essa forte retração deu origem a acusações de possível rug pull por parte da comunidade de analistas. De fato, cada vez mais vozes questionam a centralização dos tokens e a falta de transparência do projeto. Vou falar primeiro para você o que eu soube sobre a Pi Network. Isso foi um aplicativo lançado antes, né, do token ser listado. Era um aplicativo de meio que de mineração. Eu até cheguei a instalar, mas depois que já foi listado, eu já sabia que tinha acabado o hype, nem dei muita atenção. Então tiveram alguns YouTubers que já mais da velha guarda do mundo cripto, que chegaram, não que eles são velhos, mas que eles começaram antes de mim, por exemplo, faz o quê? Uns 2 anos que eu tô gravando. Foi antes disso. Acho que uns 3, 4, 5 anos atrás até. Teve youtuber que já gravaram sobre o Pi Network. Pô, aplicativo aqui de mineração. Então eles foram divulgando ali. Algumas pessoas começaram a usar, começaram a minerar. Basicamente você tinha que entrar todo dia no app, fazer check-in. E assim foi por muitos anos. Isso já estava esquecido. Todo mundo, pô, já foi, passou, acabou, né? Mas quando eles lançaram o token, eles liberaram o saque para quem já estava há muito tempo ali acompanhando o aplicativo e fazendo aquela mineração. Só para você ter ideia, o Morezi, do canal Morezi, ele tinha divulgado o Pi Network, fez alguns referrals, e quando esse airdrop aconteceu, só liberou para ele o saque das pessoas que tinham feito o QIC. Então você imagina, um canal daquele tamanho indicou muitas pessoas, mas nem todo mundo fez o QIC. Eu sei que se todo mundo tivesse feito o QIC, ele teria ganho mais de 200 mil dólares logo no lançamento dessa cripto, que estava dando mais de 1 milhão de reais. Então, só de olhar para esse caso, imagino que muitas pessoas fizeram muito dinheiro com a Pi Network. E agora essa informação, né, já começa a deixar as coisas meio estranhas. E 18 mil milhões são 18 bilhões, então me desculpem pelo meu erro. Em fevereiro, ela estava com valor de mercado realmente de 18,4 bilhões de dólares. Hoje, o valor de mercado da Pi Network é 1,98. Então, cara, foi muita grana que foi secada dessa parada aqui, né? Você vê que logo que lançou, ela teve um pico de valorização absurdo e depois só veio derretendo, 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 derretendo. É o que eu falo. Quando uma moeda não tem uma usabilidade, um fundamento, uma utilidade, esse é o futuro dela, né? O futuro e presente é desvalorizar cada vez mais. Porque o que sustenta o preço de um ativo para que ele continue valorizando ao longo do tempo, mesmo que dá um pico de valorização e depois cai, porque esse pico aqui, eu costumo dizer que é o hype, a narrativa e a comunidade. Então, hype, narrativa e comunidade faz isso. Para que isso continuasse depois dessa queda, continuar uma recuperação, precisa de fundamento. Se não tem fundamento, o fim realmente é triste. Então aqui no preço, ó, tava 2,79 no ATH. Agora tá 24 centos de dólar.
Qual que é o fundamento dessa parada aqui? Entendeu? Eu não sei, nunca parei para estudar o projeto, não posso dizer com muita clareza do que se trata, né? Mas aqui, ó, em fevereiro, o Token P chegou a ser negociado quase a 3 dólares, apoiado pela forte narrativa do Global Consensus Value, que lhe atribuía um valor intrínseco de 314 dólares por unidade. Então tá, ó. O que é isso aqui? Narrativa. Cara, a narrativa muitas vezes é controlada pela mídia. Você tem que prestar atenção nisso. Então veio essa Global Consensus Value aqui e falou que valia 300 dólares cada Token P. A rapaziada viu o token ali a 1 dólar, 2 dólares e começou a comprar. Falou, porra, vou fazer 300x com essa moeda. E foi só a narrativa, pelo jeito, né? Muitos investidores em busca de cripto para comprar acabaram investindo no ativo. Contudo, 8 meses depois, o token está ali em 26 centos de dólar. Desse modo, a desvalorização é superior a 90%. De acordo com dados on-chain, a capitalização do mercado, que no início do ano ultrapassava os 20 bilhões de dólares, caiu para cerca de 2 milhões. E essa perda de valor reforça a ideia de falta de liquidez real. Por consequência, também mina a credibilidade do Token P junto dos investidores institucionais e particulares. Agora, você imagina os caras que compraram, né? Agiram ali na notícia só de ver, ai, vale 300, vou comprar. O cara vai e compra 2 dólares, 2,50 ou mais, e agora vê ali a 20 cents. Se ele vender agora, ele está assumindo todo o prejuízo. E se ele não vender, ele pode ter mais prejuízo ainda, porque pode continuar caindo infinitamente. Você entende como é complicado essas coisas? Por isso que eu sempre falo do gerenciamento de risco, rapaziada. É fundamental que você faça o gerenciamento de risco antes de investir em qualquer coisa. Parecia lindo aos olhos, né? Comprando um token por 1 dólar que vai chegar a 300. Olha que narrativa bonita. Aí você vai e vai colocar todo o seu capital nisso aqui? Burrice. Gerenciamento de risco de 5%. Se você ganha 3 mil reais por mês, 5% disso é 150 reais. Esse deveria ser o máximo que você poderia investir. Aí vamos supor que você investisse aqui, ó, em fevereiro, 150 reais, estava na casa de 2 dólares, beleza. Aí passou, chegou em março, pô, já tá 1,90, vou colocar mais 100 reais. Aí passou, em abril, como que tava? Já tava 70 cents. Aí você já ia olhar e falar, pô, não tá compensando muito não, né? Mas ainda assim, se você acredita no projeto, você compraria mais um pouquinho para fazer um DCA, diminuir o preço médio, confiando que vai dar bom. Aí vamos supor que você fez isso, ó, chegou ali no mês de maio, você poderia já ter vendido a 1,20 e recuperado, se tivesse feito o DCA certinho. Aí você recuperava e já saía no lucro, porque agora, ó, tá buscando pré-sal, cara. Se for para investir em coisa de risco, eu prefiro pegar uma Pep Node da vida, que é uma meme coin com um sistema de mine to earn, tem um pequeno fundamento, não dá pra gente saber o que vai acontecer, mas a questão é que ela nem foi listada ainda. Quando for listada, pode ser que tenha uma grande valorização. E o que mais chama atenção no momento é que quem compra agora e deixa em staking tá pegando um APR de 740%, cara. Só que isso aqui vai diminuindo com o passar do tempo. Quanto mais pessoas compram, mais vai diminuindo essa questão do APR. Eu vou deixar o link da Pepnode na descrição do vídeo para você dar uma olhada também, se você quiser conhecer. Mas não se esqueça do gerenciamento de risco de 5%. Porque quando você perde esse 5%, você pode até ficar triste. Mas você não vai ficar em depressão, cara, porque não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Isso é para qualquer coisa que você resolver investir que ofereça o mínimo de risco. Leva isso para sua vida, que você nunca mais vai perder dinheiro à toa. Aqui, acusações de rug pull e de concentração de tokens. Aqui que o bicho começa a pegar, né? Os receios de rug pull aumentaram quando se descobriu que a equipe central do projeto, conhecido como P-Core Team, possui cerca de 90 mil milhões de tokens. 1.000 milhões é bilhões, tá? Só que como foi escrito em português de Portugal, fica 90 mil milhões. Então são 90 bilhões de tokens. Esse valor é de tal forma significativo que permite que a equipe possa eventualmente manipular o mercado através de vendas massivas. Além disso, já durante esse mês de setembro, ocorreu um suposto dump de 12 milhões de moedas num só dia. Ai, 12 milhões num dia. Qual que é o market cap, ó? São 100 bilhões de pi o total supply. Os caras estavam com quase tudo. Não, e olha o que é pior, hein? Calma aí, veja bem. O que é pior aqui na Pi Networking.
É um supply total de 100 bilhões de tokens. E tá circulando só 8 bilhões nesse momento. Todo o restante do supply tá na mão da Equipa. Não sei se todo o restante, mas olha só, tem uma inflação gigantesca para vir. É besteira você comprar um token nessas condições, pensando em investimento. Olha o tanto de inflação que tem para chegar e ele já tá derretendo desse jeito. Imagina quando vier o restante. Isso aqui é nada perto da quantidade de token P. Se a empresa não fizer nada, cara, todos esses tokens que ainda não foram liberados vai virar pó, vai vir a zero. Esse movimento foi interpretado como um possível sinal de venda por parte de insider. Face a estas suspeitas, a comunidade reagiu com acusações de má gestão e de saídas estratégicas por parte de elementos internos. Vários analistas reforçam estas críticas apontando questões pertinentes como a ausência de listagem em grandes exchanges, limitando o acesso à liquidez dos tokens. Não foi listado na Binance, nem na Bybit, que são os top tier corretoras aí, né? Então, isso poderia ajudar também o token a se segurar. Alterações repentinas nas regras de desbloqueio e distribuição, o que sugere manobras para retardar a queda ou manter o interesse dos utilizadores. Isso aqui também pega mal. E a ausência de auditorias independentes e de comunicação clara sobre o roadmap, reforçando as dúvidas sobre a transparência do projeto. Cara, essa questão de auditoria também tem um mundo nebuloso dentro dela, que muitas vezes um projeto sai, esse aqui já foi auditado. E muitas vezes essa auditoria é feita apenas no código, não na economia, não na sustentabilidade. Apenas no código, ó. Audita meu código aí, Certic, pra ver se tá tudo ok. Se o meu código não tá errado, se não tá fudido, se não tem nada de errado, de ruim. Aí vai lá, olha, não, beleza. O código tá tudo bem. Não tem nada de errado com o código, com as linhas de programação do seu projeto. Só que os caras não analisaram economia, sustentabilidade, nem nada. Então, eles usam essa auditoria, essa falsa auditoria de código para passar como se fosse algo de credibilidade. Já foi auditado o meu projeto aqui. Auditaram só o código, não a sustentabilidade, a economia e o que é importante realmente, né? Então você tem que ficar ligeiro também quando você vê alguma coisa auditada. Fica ligado. E ó, entretanto, muitos pioneers manifestaram-se nas redes sociais afirmando que a comunidade foi enganada pela narrativa do GCV. Eu também acredito nisso, tá? Lembra o que eu falei? Narrativa, hype, comunidade é o que faz um token bombar. E a GCV soltou a narrativa que ia valer $300 cada token P, meu irmão. Se isso não é manipulado, eu não sei o que é. Além disso, muitos referem que a queda superior a 90% tem todos os indícios de rug pull clássico. Ou seja, começou por prometer ganhos fáceis, seguindo-se o abandono do projeto e consequente queda drástica de valor. É aquele, como podemos dizer, né? Não dá para dizer que é o rug pull com classe. Silencioso ali, ó. Pá, vende um pouco, vende. Vai minando na moralzinha com o passar do tempo. Não estou afirmando nada. Estou só falando que é o que parece, mas não posso afirmar nada com certeza. É o que está dando a entender para a comunidade. E aqui, ó, a análise técnica aponta para continuação de tendência de baixa. Além de toda a análise fundamentalista mostrando que é um token que está morrendo, a análise técnica ainda vem e crava o último prego. Analisando o gráfico diário, é possível observar que em outubro se formou um padrão de bearish flag, caracterizado por um forte impulso descendente seguido de consolidação lateral. Esse padrão indica que os vendedores estão no controle e antecipa uma possível queda adicional caso o suporte de 0,24 quebre. Os indicadores de média móvel exponencial com preço abaixo das EMAs de 50 e 100 períodos reforçam a tendência negativa. Além disso, o RSI encontrava-se próximo dos 60, sem sinais de sobrecompra. Desse modo, ainda há margem para derreter mais. Se o Pi romper abaixo do suporte dos 24, o próximo nível crítico a observar está em torno dos 18 cents de dólar. Esse é o valor mínimo histórico e aconteceu em setembro. Uma eventual queda abaixo desse valor
pode fazer com que o preço desça até os 15 cents, o que reforçará o pessimismo generalizado. Em suma, a Pi Network atravessa uma crise inegável, acentuada pela perda de confiança por parte da comunidade. Fatores como a queda acentuada do preço, fraca liquidez e acusações de rug pull reduzem as perspectivas de recuperação. Triste fim para a Pi Network se a equipe não se manifestar, não fizer nada, não der uma nova utilidade para essa parada. Creio que esse token vai morrer. E quem comprou lá a 2 dólares, 2,70, quase a 3, só lamento, porque vão ficar num grande prejuízo. E nunca se esqueça que só tem 2% do supply total circulando. Então esse aqui é o último token que eu pensaria em comprar para tentar fazer algum lucro. Vale muito mais a pena a gente arriscar, já que é para arriscar, vale muito mais a pena arriscar numa moedinha de pré-venda. Se você curtiu esse vídeo, continua aqui com a gente nesse outro que está aparecendo aí em cima para você.